Direto do canal Chupa Essa Manga, vamos fazer a nossa última revisão da nossa Global, quarta etapa, segundo ano. Eu me chamo Jean, professor de História do Colégio Santa Cecília, e para os meus queridos alunos, aí vai a nossa última revisão. Sem delongas, vamos falar aqui um pouco sobre o conteúdo programático dessa nossa quarta etapa, tá certo? Que incluirá também, valerá essa revisão para quem pretende fazer a segunda chamada, tá certo? Fica tranquilo. É o mesmo conteúdo programático, a prova tem o mesmo nível, tá certo? Então, fica tranquilo. Então, na nossa quarta etapa, aí a gente classificou justamente o período democrático, que é o capítulo 57. Esse capítulo em específico é para quem vai para a segunda chamada. O capítulo 58, governos militares, é para quem faz a primeira chamada, tá certo? E o 59, então, entenderam? Primeira chamada, a global, 58 e 59, mais o filme Batismo de Sangue. Quem vai para a segunda chamada? Eu incluí mais um, a matéria do provão, que é o capítulo 57, período democrático, que vai lá do Dutra até o Jango. Do Dutra ao Jango, tá certo? Incluindo também o filme Batismo de Sangue, quem pretende fazer a segunda chamada. Ó, chupa essa manga, beleza? Então vamos lá. Então vamos começar o nosso assunto. Então é importantíssima essa última revisão para que você tenha êxito nessa prova, tá certo? É uma prova muito fácil para quem assistiu o filme, tá certo? Vai ser um negócio super tranquilo. Deixa eu pegar aqui umas planilhas aqui que vão me ajudar aqui num processo aqui importantíssimo. Beleza? Deixa eu ver, tá aqui. Ótimo. Então vamos lá. Como eu falei que boa parte da nossa prova, 80% da nossa prova, é sobre a ditadura militar, que vai de 1964 a 1985, que incluem 5 generais presidentes: Humberto de Alencar Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastas o Médici, Ernesto Geisel e, por fim, João Batista Figueiredo. Tá certo? 21 anos. Nós até classificamos que foi o dia que durou 21 anos. Beleza? Então vamos lá. Então, para esse princípio, então eu falei que boa parte da nossa prova incluirá sobre o filme, aquele filme lá muito forte, muito dramático, que conta a história real, baseado no filme, no livro, tá certo, do Frei Beto. Então, dos filmes nacionais mais fortes, tanto pela temática, quanto pelo trabalho dos próprios atores, você percebeu isso, excelentes em seus papéis. Batismo de Sangue, que foi produzido, desculpa, em 2007, pelo Elvésio Raton, cujo conteúdo foi baseado em parte do livro testemunhal, chamado também Batismo de Sangue, né, que era a Guerrilha e Morte, de Carlos Marighella, de Frei Beto, que foi publicado nos anos 80, 1982. Ele é uma narrativa verídica, com exemplos de alguns elementos ficcionais, claro, é um filme. O conteúdo proposto, ele propõe, na verdade, mostrar, tá certo? No cinema, como ele foi estreado no cinema, a resistência no Brasil, tá certo? Focalizando que período? O período ditatorial. E o contexto no qual os personagens do livro Testemunho e do filme Arquivo relatam os acontecimentos violentos, como a gente viu, né, e explícito até, de ameaça, de tortura, impostos às vítimas que se opunham ao sistema então que estava vigente, que era o quê? O sistema ditatorial, tá certo? Então aparecem figuras importantíssimas, como eu citei agora no início. A história do famoso Carlos Marighella, certo? E aí o que é que você tem que entender? Que aí tinha aquele cara que sempre perseguiu o Tito, o Frei Tito de Alencar Lima, o cearense, que cursava na USP filosofia, tá certo? Que passou a se tornar ativo na luta contra a ditadura militar, juntamente com outros dominicanos, como o próprio Frei Beto, que narra toda a história, tá certo? O jornalista Frei Beto, tá certo? Tem o Frei Fernando, o Frei Osvaldo, tá certo? Então, e o que você entende é que o próprio livro, né, a própria história do Batismo de Sangue, tinha um cara lá que era muito conhecido,
que era justamente o Papa, apelidado de Papa, mas na verdade ele era quem? Ele era o Fleury, o delegado do DOPS, famoso Fleury. Tá certo? Apelidado de Papa, o cara altamente temido. Lembra daquela cena? Beija a mão do Papa, beija, né? Então, você lembra muito dessa cena? E aí é interessante que naquele próprio contato que os próprios dominicanos terão pela primeira vez com Carlos Marighella, com o Carlos Marighella, que eles estão lá com óculos escuros como o meu aqui, né? Era a ideia de olhos vendados, que não soubessem um caminho do encontro do próprio Carlos Marighella. E aí, quando o Tito até se apresenta, olha, eu me chamo Tito. Eu disse, olha, você não deve usar seus nomes próprios, né? Você tem que usar o nome de guerra. E não escrever nada em bilhete, tá certo? Em nada, nenhum tipo de anotação. Tudo na cuca, como ele falou. E o apelido do Carlos Marighella era Professor Menezes. Era engraçado que tinha até aquele código que eles se encontravam, que era o quê? O Ernesto vai à gráfica hoje, ligava pro Frei Fernando, naquela livraria, 2 cidades, tá certo? Aí marcava o encontro, aquele Fusca, como a gente viu também no filme, tá certo? Então, e aí é interessante que quando eles conheceram o Carlos Marighella, ele apresentou e deu um pacotinho de livros para eles, tá certo? Deu um pacotinho de livros pros dominicanos. Você lembra daqueles livros? Tá certo? Então, eles mostravam lá para eles a questão do próprio conhecimento que eles tinham que ter, né, sobre o que o próprio Marighella havia escrito, desculpa, sobre a própria ditadura militar. Tá certo? Então, é importante que você saiba também as obras que eles escreveram, tá certo? Então fica ligado, as obras que o próprio Carlos Marighella escreveu. Tranquilo? Então, continuando no nosso assunto, é importante, se for necessário, aluga o filme, procura assistir o filme online, tá certo? Que ele é super importante, que eu tenho uma grande imagem de questões sobre o filme. E é importante que você acerte todas, tá bem? Então, outra coisa importante também que a gente viu também no filme foi justamente aquele congresso clandestino da UNE, que acontece no ano de 68, né, que foi dissolvido pelo Exército. Foi até capa da revista Veja, a reportagem de capa, em que todos presos. Assim acabou o congresso da ex-UNE, a própria Veja, né, como uma revista tendenciosa, tá certo, da direita, ela já classificava a própria UNE como como inexistente, tá certo? Então, nós também vimos aqui também várias torturas e 2 clássicas torturas que estavam lá no filme, que era a cadeira do dragão, que mostra lá a cena do Tito, e a mais comum de todas, que era justamente o pau de arara. Tinha também o esmagamento de mãos, que era através daquelas cacetadas que era dado nas mãos, né? Esmagar as mãos, tá certo? Tinha uma outra conhecida chamada pimentinha, tá certo? Então tinha uma série de torturas que foram utilizadas. As clássicas, você já sabe, choques elétricos, mas aí é interessante você se ligar no que nós vimos também no filme. Tranquilo? Então, mas aí a gente entra numa questão interessante sobre a história da ditadura militar. É o seguinte, você vai ter lá acesso aos slides para você baixar, para você acompanhar o que nós trabalhamos. E é importante que você saiba uma coisa. Nós até aprendemos que nesse período da história da ditadura militar, ela se dá da deposição do próprio Jango, né? A deposição do Jango do seu governo por conta da questão do parlamentarismo, né? A própria forçação de barra do Congresso Nacional, impedindo que ele assumisse o cargo no lugar do Jânio Quadros. E detalhe, ele era vice-presidente. Por lei, pela Constituição, pela Carta Magna, ele tinha que assumir. Então, até aceitaram a posse, né? Ele foi empossado, o vice-presidente como presidente, mas impuseram o tal do parlamentarismo. Era a segunda vez que o Brasil experimentava parlamentarismo na sua história. A primeira vez foi no governo de Dom Pedro II, conhecido como parlamentarismo às avessas. Tá bem? E aí houve a deposição do Jango. E é interessante pensar que quando a gente fala nas questões culturais, tá certo? Você tem que entender que surge a questão da própria música de protesto. E uma grande instituição foi a própria UNE.
né? Que nasce da UNE, o Centro Popular de Cultura, o CPC, que produz peças, filmes e musicais, com essa proposta de justamente mostrar as realidades que aconteciam no Brasil. Como até aquela música que tratava, que a gente viu na aula, desculpa, o povo brasileiro tem personalidade, não se impressiona com facilidade, né? Embora pense como americano, embora dance como americano, embora cante como americano, o povo brasileiro, embora tudo isso, não come como americano, não bebe como americano, vive menos, sofre mais. Muito mais do que importante, pois difere os brasileiros dos demais. Aí ele fala, personalidade, personalidade, personalidade sem igual, porém, subdesenvolvida, essa que é a vida nacional. Então isso espalhou. Então a UNE vai ser uma das mais criticadas, vai ser uma das mais, tá certo? Alvo do próprio DOPS. Tranquilo? Então, depois da deposição do Jango, né, não houve as famosas reformas de base, tá certo? Diante disso, do comício que aconteceu no Rio de Janeiro, acontece as marchas da Família com Deus pela Liberdade, que levou cerca de 200 mil pessoas às ruas de São Paulo, protestando contra as reformas de base. E aí, meu amigo, não deu outra. 31 de março de 1964, tropas saídas de Minas e São Paulo marcharam sobre a Guanabara, desfechando o golpe que colocaria a certa em xeque, né? Checkmate, a deposição do próprio João Goulart, o Jango. Tá bem? Então o golpe de 64 deu certo, com a revolução, entre aspas, vitoriosa. Castelo Branco assumiu a presidência. Então, foi o que? O fim do populismo. Tá certo? Em 54 houve o suicídio do Vargas, em 61 houve a renúncia do Jânio Quadros, em 64 a deposição do próprio Jango. A gente aprendeu até que, sabe-se até nos dias de hoje, que os golpistas tinham o apoio do governo dos Estados Unidos, através da própria CIA, que sabotava o governo do Goulart, tá certo? Por conta do quê? Da sua política externa muito independente que o Jango tinha. Então, no final de 64, os navios de guerra, os petroleiros norte-americanos rondavam o nosso litoral. Era conhecido como a Operação Brother Sun, que não foi ativada, pois o golpe foi o quê? Vitorioso, tá certo? Iniciava-se agora uma obscura e longa, tá certo? Repressão pelo desenvolvimento, tá certo? Então, e aí aparecem os presidentes militares. A começar o Castelo Branco, cearense, que vai governar de 64 a 67, tá certo? No ano de 64, o próprio Arthur Costa e Silva, que representava o Comando Supremo da Revolução, baixa o AI-1. Presta atenção nesses atos institucionais. O AI-1 estabeleceu eleições indiretas para presidente e vice-presidente. Cuidado para não chubar essa manga. Não erra, pelo amor de Deus, que eu tenho uma questão dessa. Dos atos institucionais. Então, eu vou cobrar até o 5º ato institucional. Só o Castelo Branco, só no governo do Castelo Branco, ele foi responsável por 4. Ele não aprova o primeiro, mas não importa, é do primeiro governo, ok? Você precisa saber o que é que estabeleceu cada ato institucional. Então vamos lá, Castelo Branco, AI-1. Eleições indiretas para presidente e vice-presidente. Perseguição a opositores também no AI-1, como a UNE, os sindicatos, foram classificados como subversivos. Aí vem o AI-2. O AI-2, ó, lembra, ó, acaba o pluripartidarismo, agora nasce no Brasil o bipartidarismo. O Arena, que era o partido dos militares, o MDB, aquela oposição que nós aprendemos na aula, consentida, que na verdade não era oposição nenhuma. Então foi uma lei orgânica do bipartidarismo, a Arena e MDB. Tranquilo? Aí nós temos em 66 o AI-3. Você pega o AI-1 junto com esses dois, AI-3. Então o que é que vai dar nisso tudo, Jean? Batendo lá, bota uma manguinha lá, né? Adoro. Olha aqui que presente especial que eu ganhei aqui, ó.
Chupa essa manga. Segundo ano C. Beijão pra vocês do segundo ano C. Então vamos lá. O AI3, tá certo? Estabeleceu eleições indiretas agora para governadores e prefeitos. Não mistura. AI1, presidente. AI3 já tem presidente indiretamente, agora vai ter governadores de estado e prefeitos, que são os municípios. Entendeu? O AI2 não, pelo amor de Deus. O AI2 é o bipartidarismo. E por fim nós temos o AI4, que montou a Assembleia Constituinte, que nasceria, tá certo, em 67, a nova Constituição para o regime militar. Beleza? Então, outra coisa importante também que você tem que saber é que essa Constituição de 67, que é aprovada pelo Castelo Branco, ela vai incorporar o AI1, o AI2 e o AI3. Beleza? Então, eleições indiretas para presidente da República e governadores de estado, aumentava as atribuições do executivo com muita força, e a centralização do poder. Os governadores perderam a autonomia de gastar, tá certo? O último ato do governo do Castelo Branco foi a criação da LSN, a Lei de Segurança Nacional. Para quê, Jean? Reprimir em defesa da pátria. Tá certo? Essa Constituição, ela vigorou até o ano de 1988, quando em 88 foi aprovada a nova Constituição. Tranquilo? Então, continuando no nosso assunto, nós podemos destacar também na parte econômica do próprio Castelo Branco o PAEG. A aprovação do PAEG. O PAEG controlou os preços e os salários. O PAEG também cria o BNH, o Banco Nacional de Habitação. Aumentaram-se os impostos e deu uma sacudida também, tá certo? Na questão das exportações. E aí, para favorecer todo esse investimento, né, vem a Aliança para o Progresso. Então, esse romance eterno entre o Brasil e os Estados Unidos, na época era o presidente Kennedy, e até simbolicamente sinalizando essa aliança para o progresso, uma parte desse investimento que começa a entrar esse capital estrangeiro. Nós percebemos uma coisa importante que está em cena no governo do Castelo Branco, é justamente o nascimento da Vila Aliança e a Vila Kennedy, como sinônimo, tá certo, dessa aliança para o progresso. E claro, foi formada, tá certo, a Frente Ampla. A Frente Ampla era para a oposição, tá certo? Que aí faz parte dessa Frente Ampla contra o governo do Castelo Branco. Tá aí o Lacerda, que havia apoiado a ditadura militar, agora está arrependido, se une com o JK e com o Jango, para fazer uma frente contra quem? Uma frente contra o regime militar. Tá certo? Ele achava, o próprio Lacerda, que o governo seria devolvido aos civis. Achava que o golpe de Estado, como eles chamam de Revolução de 64, seria uma medida preventiva. O nascimento do Estado militar, tá certo, seria apenas preventivamente, para organizar a casa, aquela coisa toda, resolver a questão econômica, inflacionária e tal, e devolver aos civis. 21 anos foi devolvido. Tranquilo? Continuando. O segundo presidente que nós temos é o famosíssimo Costa e Silva. Ele governa de 67 a 69, porque ele vai ter um AVC, tá certo? Um acidente vascular, a antiga trombose, esse termo era usado. Então, Arthur da Costa e Silva, ele baixa o pior ato institucional. Lembra, ó, para você nunca mais esquecer, presta atenção aqui, ó. Para você nunca mais esquecer aqui na minha mãozinha aqui, ó. Chupa essa manga aqui, ó. Castelo Branco, menorzinho, cearense. Depois vem o Costa e Silva, que aprova o AI-5. Tá vendo que a ditadura militar vai se tornando progressiva? Ok? Então, o Costa e Silva baixa o AI-5 em 68. Ele começa o governo em 67. Já começa com a nova Constituição. Mas no ano seguinte ele baixa o AI-5. E esse AI-5 estabelecia censura prévia, ele estabeleceu o fim do habeas corpus, ele dava o direito de caçar mandatos e ele também estabeleceu pena de morte e prisão perpétua. Jean, por que o AI-5 foi baixado? Por algumas motivações, tanto externas quanto motivações internas. Entre elas, vamos fazer com uma baguncinha aqui, entre as externas e as internas. Interna, nós temos a morte do estudante
Edson Luiz, tá certo? No Calabouço, que era um restaurante carioca frequentado por estudantes. Então a polícia militar acionou, aliás, a polícia militar assassinou um rapaz, o próprio Edson Luiz. Nem a missa de sétimo dia na Catedral da Candelária foi respeitada pela polícia. Por quê? Porque baixou o sarrafo quando as pessoas começaram a sair do templo religioso. Chupa essa manga. Chupa essa manga aí pra tu ver, ó. Tiro, porrada e bomba. Tá certo? Em represália, isso tudo acontece no dia 26 de junho de 68. A passeata dos 100 mil do Rio de Janeiro. Que aí participa Gil Caetano, Paulo Altran, Chico Buarque, Edu Lobo. Então, e outros artistas marcharam contra a ditadura militar. Beleza? Externamente estava acontecendo um movimento feminista, o feminismo. As mulheres queimaram seus sutiãs. O pastor Martin Luther King, tá certo? Sua famosa frase conhecidíssima, eu tenho um sonho. A utopia hippie, maio de 68, a Universidade de Sorbonne, em Paris, tá certo? Vários movimentos, tá certo? Greves, manifestos. A passeata dos 100 mil aqui nas ruas cariocas, tá certo? E as greves, as famosas greves de Contagem, de Osasco, tudo isso motivou o quê? Ser baixado o AI-5 no governo do Costa e Silva. Tá vendo como é progressivo, né? Tá subindo. Beleza, vamos continuar. Então, nós temos agora o terceiro presidente, que é o Médici, o maior dedo. O dedo do... vai comendo o dedo do cotoco. Tá certo? Então o Médici, ó, como é progressiva aqui a ditadura, ó. Ele é considerado o mais repressor de todos. São os anos de chumbo. Tá certo? Que vai de 69 a 74 o governo do Médici. E não esquece o M de Médici, o M do milagre econômico. Tá certo? Mas no governo do Médici há uma ampliação da repressão através do DOI-CODE, através do DOPS, que é muito falado no fim da ditadura militar, que aí então nós temos até como delegado importantíssimo, o Fleury, apelidado de Papa, então onde era feito interrogatórios e torturas. E acontecem os movimentos de oposição. Lógico que acontecem os movimentos de oposição. Entre os movimentos de oposição, tá certo? Entre os movimentos de oposição, nós temos a guerrilha urbana, que aí se destaca no filme Batismo de Sangue, a ALN, tá certo? Carlos Marighella. Tem o movimento da Tropicália, o tropicalismo, o teatro de arena, o cinema novo, que trata sobre aspectos, tá certo? Rurais, tá certo? Então, como as secas, e aí vai. Então, a gente também pode destacar nesse processo uma figura célebre na música de protesto, que é justamente o famosíssimo que participou do festival, tá certo? No Rio de Janeiro, Geraldo Vandré, que empolgou o Maracanãzinho com a contestação da música Caminhando, né? Conhecido como Caminhando, mas o seu nome mesmo é Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção, o refrão fabuloso. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então isso acabou se tornando a bandeira contra a ditadura militar. Foi preso e foi torturado o Geraldo Vandré. Certo? Então, para pensar nessa música aí, viu? Tá certo? Que a gente vai já destacar um pouquinho. Então, na questão econômica, o Médici se destaca com o milagre econômico, que vai de 71 a 73. O maior crescimento do PIB da história do Brasil, 11%. Graças ao capital estrangeiro. Nessa época, a dívida externa já pairava em 30 bilhões de dólares.
Governo com propagandas ufanistas, pra frente Brasil, ninguém segura esse país, associado à Copa de 70, tá certo? Um baixo IDH, um arroxo salarial, concentração de renda, tá certo? E as famosas obras faraônicas, que podem ser contestadas a sua eficácia e também seus altos gastos, como a Ponte Rio-Niterói, superfaturada, Transamazônica nunca terminada, superfaturada, Itaipu, superfaturada, projeto nuclear, comprado numa promoção com a Alemanha, superfaturado, tá certo? E aí se explica que no final da ditadura militar a dívida externa já está em mais de 100 bilhões de dólares, beleza? Então, e aí por fim nós temos o Geisel, 74 a 79, Figueiredo, 79 a 85, os dois, e claro, a iniciar pelo próprio Ernesto Geisel, a abertura lenta, gradual e segura, que o Figueiredo dá continuidade. Mas saca uma coisa, o governo do Geisel, em 76, que é o ano que eu nasci, 1976, é baixada a Lei Falcão, que ela controla a propaganda eleitoral. Como é que ela controla, Jean? Então, o público, o povo, não precisava saber proposta nenhuma de político. E quem já dizia isso era o Itamar Franco. Tá certo? E aí, em 77, é baixado o Pacote de Abril, que era um novo calendário eleitoral, e nasce os governadores biônicos, que são senadores biônicos. A cada 2 vem um biônico, um do governo federal. A cada 2 do estado, um biônico, tá certo? Um do governo federal. Aí, em 79, tá certo? Vem a lei da anistia ampla, geral e restrita, porque foi anistiado tantos que foram perseguidos politicamente, como os torturadores, vai entender, tá certo? Então é anistiado os dois grupos, os que foram perseguidos e os perseguidores, os torturadores, os repressores. Chupa essa manga. Chupa essa manga, galera. Então, fim do partidarismo, tá certo? Do bipartidarismo, que aí nasce o PMDB, nasce o PT, nasce o PDT. Em 83, vem as diretas já. Não é aprovada também as diretas já. Tá certo? A lei Dante de Oliveira não é aprovada. Saca só. José Sarney foi o que convenceu uma parte de parlamentares a faltarem no dia da aprovação da lei Dante de Oliveira. Um governador superético, tá certo? Brasileiro. E aí, como não teve quórum, não teve um número suficiente, as diretas não foram aprovadas. Significa dizer que quando a ditadura termina em 85, que é o final do governo do Figueiredo, o próximo presidente, o então Tancredo Neves, que morre, e o José Sarney, que é vice, que assume interinamente, não é eleito pelo povo. É voto indireto, colégio eleitoral que escolhe. Tranquilo? Então, vamos voltar aqui agora para uma questão importante, que agora eu quero destacar aqui uns bizus. Uns bizus aqui interessantíssimos para você não errar de jeito nenhum. Tá bom? Então não erra não. Tá certo? Olha só que uma coisa importante. Vou voltar aqui. Olha que coisa importante. A própria questão dos festivais que aconteciam de canção, tá certo? Naquelas ocasiões em que se conheciam novas vozes, novos compositores, tá certo? Então, cheio de cartazes, plateia, lotada, aquela insatisfação contra o regime militar. Então, o que é que acontece? A música, para não dizer que não falei das flores, ela anuncia a nação o quê? O AI-5, tá certo? Ela anuncia o AI-5. Por quê? Porque o AI-5 tornou suspenso todos os direitos civis. Lembra que eu falei agora há pouco do AI-5? Suspenso todos os direitos civis e constitucionais. Chupa. E autorizava o presidente a decretar recesso ao Congresso Nacional na hora que quisesse. Na hora que quisesse. Tá certo? Tranquilo? Entender? Entendeu aí? Então, os paraibanos dizem, como os pernambucanos dizem, entendesse? Então, e aí eu não posso deixar de relatar aqui durante o governo. Vamos lá. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici do Milagre Econômico, tá certo, Médici?
que aparece o maior crescimento do PIB, né? Claro que ocorreu simultaneamente a redução da inflação, é lógico, aquele choque econômico que foi dado, mas passamos a depender do mercado internacional no contexto do milagre econômico. Passamos a depender mesmo, meu amigo, e não foi pouco não. Você tem uma ideia? Você tem ideia? Associada a isso, tá certo? Nós tivemos uma captação de financiamento estrangeiro exagerada, tá certo? Exagerada, ok? Então, falou de regime militar, fala de quê? De empréstimos, dívida externa, de 2 para 103 bi. Então houve uma captação muito grande. Beleza? Então falou de investimento, falou de captação de dinheiro, falou de PIB, isso tudo vai transformar em crescimento do PIB. Então, um aumento exagerado de investimentos estrangeiros, tá certo, no Brasil. Então, muito financiamento, muito endividamento, muita dependência. Chupa essa manga. Outra coisa importante também que você tem que entender, tá certo? É o seguinte, olha que coisa importante. Você não pode errar isso de jeito nenhum, gente. Isso aqui é um negócio sensacional. Ó, o próprio Marighella, tá certo? Ele se referia a uma prática, deixa eu ser aqui mais claro para você, uma prática revolucionária. A prática dele era revolucionária. Por quê? Porque ele defendia os princípios da resistência ao regime militar. Daí a gente chama de guerrilha urbana. Tá certo? Então, e ele era o próprio líder da ALN. E ele dizia, foi dito no filme, presta atenção no que eu vou dizer. Somente a luta armada revolucionária libertaria o país da ditadura militar. Que foi aquela questão que o Tito perguntou quando conheceu ele. Como é que a gente vai convencer o povo? Aí ele diz, só com a luta armada. Tem um momento do filme também que é falar dessa expressão luta armada. Aquele chefe lá do Frei Beto, que quando vai ao Rio Grande do Sul, tá certo? Que ele diz que vai levar uma mensagem aqui, que está costurada dentro da gravata dele, tá certo? Ele diz, cada vez eu me convenço. Só com a luta armada. Tá certo? Então, era isso que o próprio Marighella se referia a essa prática revolucionária. Como defender os princípios de resistência ao regime. Tá certo? Como líder da LN, então ele diz, somente a luta armada libertaria o povo da ditadura, o país da ditadura militar. Tá certo? E aí tem um outro princípio importante também que tem que ser comentado. É justamente, tá certo, a ideologia que influenciou todo esse movimento da LN. Todo esse movimento do próprio Carlos Marighella. É o quê? O comunismo. Mas o Brasil estava alinhado desde o Dutra a quem? Ao capitalismo norte-americano. Mas toda a influência ideológica do Carlos Marighella é o comunismo. Não erra. Tá certo? Tranquilo? Então tem um outro ponto também que eu quero destacar na questão cultural, certo? Aí a gente pode até classificar aqui como uma motivação para as lutas, é a questão da própria música, certo? A questão da própria música. E aí na questão da própria música, vale ressaltar aqui um detalhe aqui importantíssimo. Saca só aqui um detalhe importantíssimo, certo? É o seguinte. Por exemplo, cara, deixa eu dar um toque aqui pra você. Deixa eu ser mais... Deixa eu melhorar aqui o que é que eu quero dizer. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, deixa pra lá. Isso aqui é besta, isso aqui é besteira. Eu quero que você entenda uma coisa aqui importante. Dentro da própria deflagração da ditadura militar, no dia 31 de março de 64, certo? O golpe militar ele foi um resultado de conflitos que antecederam a data histórica. 31 de março, até falou que se pensou até em abreviar 10 anos
A pensou teria sido 31 anos. No período lá populista, que foi justamente aquela passagem, ó, depois do suicídio do Vargas, até assumir o JK, aquele intervalinho. E assim pensou em implantar a ditadura militar ali. 54. Aí até 85 ia dar 31 anos. Então, mas hoje, 51 anos depois da ditadura militar, a gente pode relembrar muitas coisas, tá certo? Os protagonistas, tá certo? Que instalou aqueles 21 anos de ditadura militar, de autoritarismo nesse país. Então muitas coisas foram instituídas. O AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4, o AI-5, que eu já falei. 4 só no governo Castelo, o AI-5 no Costa e Silva. Nós temos também o DOPS, falado direto no filme Ditadura Militar, tá certo? O DOPS, cara, não tem como você errar isso não, o DOPS, tá certo? Temos também o pacote de Abril, nós temos as obras faraônicas, nós temos a Lei Falcão, tá certo? Nós temos o DOI-CODE. Então não tem como errar não, gente, isso não, viu? Que isso aí é muito fácil, tá certo? Então fica ligado nesses exemplos, nesses dispositivos, tá bom? Tranquilo? Agora uma coisa certa, meu amigo. Dos governos atuais, da nova república que vai do Sarney até a Dilma Rousseff, nós temos no próprio governo do Sarney, no próprio governo do Sarney, na República Neoliberal que nós estudamos, né? Na própria República Neoliberal que nós estudamos, você não pode esquecer que no governo do Sarney a inflação já estava a mais de 200% ao ano, mas você não pode esquecer duas coisas importantes no governo do Sarney. A Constituição de 1988 que ele aprovou, que aí, lembra que eu pedi para você fazer uma anotaçãozinha massa no seu caderno? Duas questões sociais importantíssimas, que foi o quê? Racismo como crime inafiançável e a ampliação do direito de greve no Brasil. Se liga nisso aí, viu? Outra coisa importante que relembra o governo do Sarney, plano cruzado, congelamento de preços e salários, tá certo? No governo do Collor, que é o presidente neoliberal, a inflação já estava em 1.800% ao ano, mas aí é o plano Brasil Novo, o plano Collor, que é o quê? O confisco dos ativos financeiros, passou o rodo. E ele inicia as privatizações. O presidente lembrado das privatizações é o FHC, Fernando Henrique Cardoso. Aí você sabe que no governo do Collor, corrupção do esquema PC Farias, caras pintadas, chupa, impeachment, impedido de 8 anos de governar, de ter alguma expressão política, tá certo? Então, Itamar Franco assumiu, convida o FHC para o Ministério da Fazenda e ele aplica o Plano Real. O Plano Real é do governo Itamar, mas serviu o Plano Real pelo seu sucesso, na nova moeda chamada Real, o próprio FHC se candidatar a presidente. Então, no governo do FHC, que foi de 1995 a 1998, de 1999 a 2002, tem algumas coisas importantes. Ele é o presidente das privatizações, tá certo? É o presidente das privatizações. Deixa eu só te dizer aqui um ponto aqui importante. Se ele é o presidente das privatizações, ele promoveu grande processo de privatização, vendendo mais de 100 empresas estatais. Chupa essa manga. Adoro. Vamos lá. Eu ganhei um saco de manga, eu quero agradecer aqui. Chupei quase todas. Uma parte virou suco, bebi essa manga. Essa aqui tá guardada ainda, ó. Ai, cheirosíssima, segundo C. Vamos lá. Então, você não pode esquecer, tá bom? Então, no governo da FHC, nos dois governos dele, privatizações, teve a crise asiática, a crise russa, tá certo? Desemprego e baixo crescimento econômico, também muito comum no governo dele. E aí nós temos, tá certo, o governo do
O primeiro governo agora do famosíssimo, como é o nome dele? Luiz Inácio Lula da Silva. Que aí a gente pode destacar também, sabe o que? No governo dele, nós podemos destacar o ProUni, tá certo? No governo dele, o famoso ProUni. No governo da Dilma, nós podemos destacar o quê? Na política econômica manteve metas de superávit primário e o aumento da taxa básica de juros. Não esquece, ela aumentou a taxa básica de juros para combater o quê? O grande vilão da economia brasileira, inflação. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, deixa eu só ver aqui se eu finalizei. Pá. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Blá. Então, a galera da segunda chamada, tá certo? Tem que estudar lá o provão. Tá bem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu destacar aqui uma coisa importante aqui, para vocês entenderem. Quando acabou o bipartidarismo, que aí surge o pluripartidarismo novamente, você não pode esquecer que o Arena, que era o partido dos militares, tá certo? É que forma o famosíssimo Partido Democrático Social, PDS, D de doido, PDS. Mas ao extinto MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, né? 4 partidos novos surgem. PMDB, que é o clássico, basta você botar o P na frente, PMDB. Depois vem o PP. Depois vem o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, liderado por Ivete Vargas, a sobrinha neta do Getúlio Vargas. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, fundado pelo Leonel Brizola. E nos anos 80 foi fundado o PT, o Partido dos Trabalhadores, que reunia sindicalistas, intelectuais militares dos movimentos sociais e era liderado pelo Lula. Tá certo? Então, fique ligado nessas questões, muito fáceis, tá certo? E aí no mais eu quero agradecer aqui a todos os alunos do segundo ano A, do segundo ano B, do segundo ano C, do segundo ano D, tá certo? Obrigado a galera do C que me deu essa manga, a galera do D que me deu um saco de manga, que nela tava uma laranja, uma banana, tá certo? Pensa que a gente dispensou aqui, foi ó, a gente botou tudo pra dentro, meu amigo, tá certo? Então, quero agradecer a todos vocês, foi um ano especial, as brincadeiras, os puxões de orelha, tudo foi pro seu crescimento, foi para que você se envolvesse, não tem nenhuma mágoa, vocês estão aqui, ó. Lembra lá do meu novo canal, que eu vou abrir aí com dicas do Enem, Enem besta, tá certo? Eu sei que você vai estar lá no terceiro, eu não vou estar lá no terceiro, mas vou estar torcendo pelo sucesso de vocês, qualquer coisa, eu tô lá no Prof. Chupa essa manga, tá certo? Com dicas, dá lá o like, viu? Dessa vez nesse vídeo, like, ó, tá certo? Like no Chupa essa manga, tá certo? Você vai me ajudar muito aí, porque eu vou saber que você tá curtindo, você tá gostando, tá certo? O projeto é para revisões e foi um sucesso demais com vocês, eu quero agradecer a todo mundo, aquela galera lá especial, eu quero agradecer aqui especial a Nájua Colares, tá certo? E aí, para aquele grupinho lá dela, das meninas, olha, foi um prazer imenso, do A, do B, foi um prazer imenso, vocês vão deixar saudades imensas com a gente, mas cresçam, tá certo? Lembra que eu disse lá, né? Sejam felizes no curso que você escolher, o curso universitário que você escolher, faça o melhor, tá certo? Não esquece de Deus no coração, tá certo? No mais, chupa essa manga, galera, valeu!